Olá, queridos telespectadores e internautas aqui da nossa TV Mundo, a TV da Nova Era, a TV da Alegria, a TV da Paz, tá? E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante que mexe com a sua vida. Nós iremos falar do sistema republicano do nosso país até os nossos dias. É lógico, a gente vai fazer um pequeno resumo, tá? Daquilo que aconteceu justamente desde 1889, que é o nosso regime republicano aqui, federalista do Brasil, tá? A propagação dos ideais republicanos se intensificou na época de 1862, com publicações do Manifesto Republicano pelo coronel Pedro Penteado, lá na cidade de Amparo, tá? Em 1873, na Convenção de Itu, políticos e fazendeiros de café, eles fundaram o Partido Republicano Paulista. Entre os seus fundadores, Américo Brasiliense, Luiz Gama, Prudente de Moraes, Campos Sales e Bernardino de Campos. Então aí vocês vão ver uma imagem realmente muito bacana aí, tá? Dessa criação do Partido Republicano Paulista, que foi justamente o ideal que impulsionou aí a proclamação da República, tá? Marechal Deodoro da Fonseca, que participou das guerras lá do Prata e do Paraguai, ele ganhou muito prestígio e foi o líder do movimento republicano lá entre os militares, tá? No dia 15 de 11 de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assinou o manifesto proclamando a República Federativa do Brasil e instalou lá um regime provisório, tá? Então vocês vão ver uma outra imagem aí justamente, né, desse momento e da proclamação da República. Essa foto é muito conhecida. Assim como ocorrera na proclamação da independência em 1822, o povo ficou à margem do movimento liderado lá pelas elites civis, militares, maçônicas e a burguesia agrária, tá? Após a proclamação da República, o governo foi ocupado pelos militares, 1889 e 1894, que foi justamente o Marechal Deodoro e o Floriano, né, Peixoto. Em 1894 até 1930 por civis, ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro, tá? Que é a famosa, né, justamente, política do café com leite. Então aí existe uma imagem aí para vocês verem os dois militares que deram início à nossa república, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Esse processo ele é denominado República Velha, o café com leite, pois a alternância justamente da presidência era dos dois estados. E o primeiro presidente nesse sistema foi Prudente de Moraes, em 1894, e o Washington Luiz fechou esse processo em 1930, interrompido lá pelo golpe, justamente, do Getúlio Vargas, tá? Então, aí nós temos uma imagem também, para vocês verem, o início, né, no caso lá, o Prudente de Moraes e justamente o Washington Luiz, que foi esse período que aconteceu. Prudente de Moraes, ele foi presidente de 1894 a 1898, ele herdou uma enorme dívida que foi contraída lá naquele processo que nós tivemos do encilhamento, né? E que foi contraída pelos ingleses aí, enfrentou crises no Sul e no Nordeste. Depois nós tivemos Campos Sales, né, de São Paulo, de 1898 a 1902, ele renegociou aquela dívida com os ingleses, elaborou uma política dos governadores para ter controle nacional, tá? Depois nós tivemos Rodrigues Alves, também de São Paulo, de 1802 a 1906, com a política do café em expansão, ele foi gerindo com equilíbrio as finanças e ele iniciou uma coisa muito importante que foi o saneamento básico lá na cidade do Rio de Janeiro com um médico muito famoso, Oswaldo Cruz, tá? Afonso Pena, mineiro, de 1906 a 1909, ele manteve a valorização do café, incentivando a imigração, modernizou as Forças Armadas e investiu na rede ferroviária. Ele morreu durante o governo, tá? Em 1909, e aí Nilo Peçanha, vice, concluiu o mandato dele. Então aí vocês têm uma imagem também, né, para enriquecer aí, da imigração que aconteceu no nosso país, tá? Justamente a miscigenação que a gente já falou em muitos programas. Hermes da Fonseca, lá de Alagoas, nasceu em Alagoas, de 1910 a 1914, ele era o sobrinho lá do Deodoro da Fonseca, e ele centralizou o poder e geriu lá a recuperação dos prestígios militares, que estava meio abalada na época.
e aí teve início a Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos Venceslau Braz, também de Minas, de 1814 a 1918. Ele conviveu com a Primeira Guerra Mundial e ele combateu a Alemanha, né, que na época estava envolvida na guerra, e substituiu importações e deu um impulso à economia do país, tá? Epitácio Pessoa, da Paraíba, de 1919 a 1922, ele substituiu o Rodrigues Alves, que faleceu em 1919, né? E aí surgiu naquela época o Partido Comunista do Brasil, a Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, em 1922, eventos da insatisfação social que já existia naquela época, quanto o poder das oligarquias, que se mantém até hoje, tá, gente? Arthur Bernardes, de Minas, 1822 a 1826, durante o seu governo, o país esteve em estado de sítio e a crise se agravou com o movimento tenentista por vários estados do país, prenunciando o colapso do regime republicano que vinha com essa famosa política do café com leite, tá? O Washington Luiz, de São Paulo, 1826 a 1830, ele enfrentou crise da elite paulista e mineira e a quebra da Bolsa lá de Valores de Nova York de 1929. Isso afetou o preço do café, que gerava, olha só, gente, na época, 70% da exportação do nosso país era oriunda justamente do cultivo do café. Então aí vocês vão ter uma imagem também ilustrando essa nossa fala, que é justamente o quê? A quebra da Bolsa de Valor lá de Nova York, tá? O movimento armado, depois, lá o Washington Luiz, que foi acusado de fraude na eleição de Júlio Prestes, que saiu vitorioso nas eleições presidenciais, mas ele não assumiu, tá? Então, pessoal, justamente nessa primeira parte do nosso programa, a gente falou um período, é lógico, desse sistema republicano, até chegar ao Washington Luiz, por quê? Porque depois nós tivemos um golpe, tá? Que nós vamos falar nos próximos blocos, através justamente de Getúlio Vargas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos.